É um grande prazer estar aqui, agradeço a organização do evento. E antes de falar da minha história, eu queria falar um pouco de outras histórias. Então, eu queria começar com a história de um menino de 12 anos, de Vitória, no Espírito Santo. O nome dele é Oliver Jesus dos Santos. E ele se suicidou. Ele se suicidou com um cinto da sua mãe, depois de voltar da escola. E os seus amigos da escola disseram que ele costumava ser intimidado na escola, humilhado e xingado de bicha e gay, frequentemente. E no dia que ele se suicidou, logo antes de vir para casa, ele foi rodeado por colegas, no caso, de sala, que o intimidaram, e naquele dia ele voltou para casa e cometeu esse ato, e ele deixou um bilhete, escreveu um bilhete pedindo desculpas por tirar a própria vida e se perguntando o que ele tinha feito para sofrer daquele jeito na escola. Ele não entendia. Ele tinha 12 anos. Diego Vieira Machado, no Rio de Janeiro. O corpo dele foi encontrado à margem da Baía de Guanabara, nu, da cintura para baixo, com marcas de espancamento, sem os documentos. Alguns dias antes tinha sido enviado um e-mail na lista de e-mails da faculdade, e esse e-mail era uma ameaça aos alunos cotistas. O Diego era negro, e esse e-mail dizia: nós vamos começar por um certo aluno que se diz minoria e oprimido por ser homossexual. A terceira história que eu queria compartilhar é da Agatha Monte. Agatha Monte, aqui na Grande São Paulo, também seu corpo foi encontrado nu, com sinais de espancamento, e com o vestido que ela estava vestindo enrolado ao redor do pescoço. Ela foi asfixiada e morta. Alguns meses antes, ela tinha reclamado de uma inscrição que ela viu no banheiro da faculdade, onde ela era, nessa faculdade, uma das poucas alunas transexuais, e essa inscrição dizia: macho de saia, não. E, bom, a gente sabe, né, que essas histórias não são exceção no Brasil. E, como foi dito aqui até pela Évora, as pesquisas têm um papel muito importante em a gente conseguir levantar políticas públicas, e tem poucas pesquisas sobre, assim, conseguindo dados de LGBTs, até muitas coisas acabam sendo contabilizadas como um homicídio simples, digamos, alguma coisa sem caracterizar aquilo como crime de ódio, e por esse motivo tem poucas pesquisas. Mas eu quis buscar alguns dados, né, numéricos para mostrar que essas histórias que eu contei realmente não são exceções. Então, eu encontrei uma pesquisa elaborada ano passado pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Travestis, e essa pesquisa levantou alguns números sobre a realidade dos alunos LGBT nas escolas. Então, 70% dos alunos, todos os respondentes eram LGBT no caso, 70% deles disse que já sofreu agressão verbal na escola, pela sua orientação sexual, também 70% pela sua identidade de gênero, e desses que responderam que sofreram agressão verbal, 1/3 disse que essa agressão ocorria sempre ou com frequência. 1/4 disse que já sofreu agressão física na escola, 56% foram assediados sexualmente na escola, e também temos o problema da evasão, né? Deixa eu pegar aqui o negócio do slide. Quanto à evasão, 1/3 dos respondentes disse que tinha faltado à aula pelo menos uma vez no mês anterior à pesquisa, porque se sentia inseguro no ambiente escolar. Então, isso só no mês anterior à pesquisa. E nesse gráfico a gente vê que os alunos que se declaram mais agredidos com mais frequência, eles faltam muito mais do que o dobro às aulas. Então, ali à direita são os alunos que se diziam frequentemente ou quase sempre agredidos, e à esquerda são os que não se encaixavam nessa categoria. Então, eles faltavam às aulas com mais do que o dobro de frequência. A gente sabe que a evasão é um grande problema aí entre os alunos LGBT. E também esses que se diziam mais agredidos, eles tinham 50% de chance a mais de sofrer de depressão. E a depressão a gente sabe também que é fortemente associada ao suicídio, né, que também é um mal que assola a comunidade LGBT em números bastante grandes. E, por último, o último dado que eu queria trazer é que também 70% disse que já presenciou comentários ofensivos vindos de professores ou de funcionários da escola, que são quem deveria estar ali justamente para cuidar desses alunos e para preparar eles para um futuro
ou como cidadãos, onde eles não fossem discriminar outras pessoas. Mas a escola não é só o lugar onde a maioria dos alunos LGBT, os alunos que saem do padrão de gênero, tem as suas primeiras experiências de agressão. A escola também é o lugar onde a gente pode mudar essa realidade. Quando a gente fala em educação, a gente não fala só em melhorar notas das provas de matemática dos alunos, de português. Claro que isso é importante também, mas a gente fala em criar, né, educar os alunos para serem cidadãos conscientes, onde eles não vão fazer coisas do tipo discriminar contra a população LGBT, enfim, para que eles sejam cientes de uma série de fatores que vão além ali das provas das escolas. E pensando em mim mesmo, assim, se a gente olhar para, acho que ninguém vai discordar de que recentemente, por mais que haja muita discriminação ainda, as coisas têm melhorado nos últimos anos, nas últimas gerações. Então, assim, isso me leva a crer, e espero que vocês concordem, de que é possível mudar, né? As pessoas podem deixar de ser homofóbicas e a sociedade pode ir melhorando ao longo do tempo. E pensando em mim mesmo, né, eu acho importante fazer essa autorreflexão, autocrítica. Eu já, assim, quando eu estava na escola, eu fazia piadas homofóbicas também, porque essa era a minha realidade, era o que me cercava. Eu nunca tive alguém para me ensinar que, né, até aquela época, que era normal ser LGBT, então eu fazia isso. Eu só tive a oportunidade, realmente, de aprender que ser LGBT é normal e que, enfim, não precisava discriminar as pessoas por causa disso, quando, no meu caso, isso foi quando eu cheguei na faculdade. No ensino médio, eu não tinha nenhum modelo, assim, uma pessoa que eu pudesse olhar que dizia, essa pessoa, ela fala, eu sou gay, e não tem, assim, nenhum medo em falar isso. Para mim, a palavra gay era um xingamento, unicamente, até o ensino médio. E quando eu cheguei à faculdade, então, que eu comecei a encontrar pessoas que realmente falavam, eu sou gay, como se fosse uma coisa normal. E, enfim, comecei a participar de conversas sobre o assunto. E foi essa oportunidade que me permitiu, enfim, virar uma pessoa melhor, que aceita a realidade dos outros, e, no caso, a minha também. E, então, foi por isso que eu decidi me juntar ao movimento Mapa Educação, né, que é o que eu vim aqui hoje representar, porque a educação tem esse poder de servir como uma ponte que ajuda a resolver os demais problemas do nosso país, né? Ela ajuda a educar os cidadãos que, então, a gente espera que vão deixar de praticar esse tipo de ato que a gente não aprova. Então, o mapa surgiu disso, surgiu de jovens que têm a vontade de mudar o país, e a gente escolheu a educação como ferramenta para essa mudança do país, porque ela tem esse poder de mudar outros problemas também. Então, o mapa surgiu em 2014, na época das eleições presidenciais, e a gente percebeu que o tema educação não estava sendo muito pautado em profundidade nos debates das campanhas presidenciais. Então, a gente foi lutar para que ele fosse, de fato, debatido, esse tema. Então, a gente, na época, a gente procurou 100 personalidades da área de educação, ou, enfim, também fora da área, políticos, empresários, pessoas que pudessem opinar sobre quais eram os buracos da educação no nosso país. Então, o que precisava ser feito e para resolver esses problemas, né, que a gente chamou de os buracos. Então, a gente fez o mapa do buraco, esse é o nome do nosso manifesto, e pensamos em soluções para cobrir esses buracos. E aí, né, desde então, no ano seguinte, em 2015, a gente decidiu que não queria parar com aquele manifesto, né, ficar só naquele documento. A gente queria continuar trabalhando para que o nosso conhecimento adquirido com esse documento, que a gente pudesse pôr isso em prática e lutar por uma educação de qualidade no país. Então, só falando um pouquinho de algumas das nossas iniciativas desde então. Em 2015, a gente teve o nosso maior evento, foi a nossa conferência, em que a gente trouxe 100 projetos de todas as regiões do Brasil, projetos de jovens, né? A gente tem esse foco no jovem como protagonista da mudança, porque o jovem não só é o principal beneficiário do sistema de educação, né, das escolas, universidades, como o jovem também é o líder das próximas gerações, né? Então, a gente quer preparar esse jovem para trazer a mudança. Então, a gente trouxe esses projetos de jovens de todas as regiões do Brasil para a gente debater a educação no país e para esses projetos poderem aprender uns com os outros, enfim, poderem se aprimorar e trazer essa melhora para as cidades, estados de onde eles vieram. Aí, ano passado, novamente, a gente teve eleições, né, no caso municipais. Então, a gente foi pedir aos candidatos para que eles se posicionassem sobre a educação, falassem quais eram as propostas deles. E então nós analisamos essas propostas e nosso objetivo era
ajudar o eleitor a fazer decisões com base na pauta de educação. E então hoje, né, depois da eleição, a gente acompanha o trabalho dos prefeitos que foram eleitos para ver se eles de fato estão fazendo aquilo que eles prometeram. E esse ano, 2017, o nosso maior projeto vai ser a nossa conferência de novo, nossa segunda conferência, que vai ser fim desse mês, daqui a 3 semanas, e a gente tem novamente 200 jovens aí de todos os estados do país, que a gente vai trazer para debater educação e então para eles levarem essa mudança para as regiões deles. Bom, mas o que eu queria falar é que, assim, nesse nosso trabalho sobre... A gente trabalha com políticas públicas de educação e uma das nossas pautas, né, é de trazer a diversidade para a educação. Por isso que eu falei já de que a educação é uma ferramenta para melhorar problemas do tipo de discriminação. E no nosso trabalho a gente se depara com bastante resistência a essa pauta da diversidade nas escolas, né? Então, tem hoje no Brasil, não sei se vocês conhecem, alguns devem ter ouvido falar já, um movimento bastante forte, assim, que especificamente luta para que não se ensine nas escolas diversidade, não se ensine o respeito à diversidade de ideologia, não é ideologia é o que eles chamam, no caso, identidade de gênero e orientação sexual, que eles se referem a isso como ideologia de gênero. E esse movimento, né, eles têm um projeto de lei, o projeto de lei 193 do ano passado, que busca incluir nas diretrizes e bases da educação o texto do programa Escola Sem Partido. Esse projeto Escola Sem Partido, nesse projeto de lei, o texto afirma que os professores, hoje em dia, estariam influenciando alunos a adotar certas condutas morais, que eles falam, e eles, inclusive, dizem que, especificamente, condutas morais sexuais, que não estariam de acordo com o que os pais buscam ensinar em casa. E esse movimento se demonstra muito preocupado com a possibilidade de que os alunos estejam sendo incentivados ao que eles chamam de comportamento homossexual. Bom, eu acho engraçado, né, quando alguém pensa que você pode ensinar, você pode fazer a pessoa mudar de identidade de gênero ou de orientação sexual na escola, porque, na verdade, né, nós crescemos ouvindo, não só na escola, mas também em nossas famílias, nos filmes, nas novelas, que a gente deveria ser justamente heterossexual, cisgênero, e, apesar de toda essa, né, de crescer ouvindo isso, nós estamos aqui, né? Então, eu acho que, se fosse possível você ensinar isso, você mudar a orientação ou identidade de alguém na escola, essa conferência provavelmente não iria existir. Então, assim, acho engraçado quando o entendimento das pessoas é esse. Mas, enfim, esse projeto, recentemente, eles conseguiram tirar da Base Nacional Comum Curricular, que eu já vou explicar o que ela é, eles tiraram uma passagem que garantiria o respeito na sala de aula, justamente à diversidade de identidade de gênero e orientação sexual. Então, a base é um documento que está sendo elaborado agora, e esse documento vai ditar as competências e habilidades que os alunos têm que aprender na sala de aula, em cada uma das etapas do ensino infantil, fundamental e médio. Esse documento não existe hoje, por incrível que pareça, um documento que determine cada uma das etapas de aprendizado. E aí, recentemente, quer dizer, faz alguns meses já, foi lançada a terceira versão da base, que não é a versão final, ela está ainda em construção. Mas o que aconteceu? Alguns dias antes de ser lançada a versão oficial pelo MEC, pelo Ministério da Educação, foi enviada uma versão, digamos, preliminar aos jornalistas, e essa versão preliminar tinha uma cláusula que dizia que a escola deve ser um lugar aberto à diversidade, à pluralidade, e que ela deve respeitar os alunos, independente de raça, de religião, sexo, aparência, identidade de gênero e orientação sexual. Então, estava incluído inicialmente nesse documento. E aí, 2 dias depois, foi lançado o documento oficial pelo MEC e tinham sido retiradas essas duas expressões, identidade de gênero e orientação sexual, e esse continuava o resto lá da passagem. E, assim, percebam que essa passagem que eu escrevi, ela nem sequer falava sobre conteúdos a serem ensinados na sala de aula. Então, não era que ia ensinar sobre diversidade, que, enfim, nem entrava nesses termos. Ela só dizia que iria respeitar alunos de diferentes identidades e orientações.
E nem isso foi passado pelo MEC. O MEC decidiu retirar isso. Mas o que a gente pode fazer, né? Nós que queremos que isso seja ensinado nas escolas, com respeito a isso? Bom, a base, como eu falei, não está finalizada ainda, está em discussão, e essas discussões estão sendo lideradas pelo CNE, que é a Comissão Nacional de Educação, aliás, Conselho Nacional de Educação. E o que a gente pode fazer é exercer nosso papel, né, como cidadão, e fazer nossa voz ser ouvida a esses órgãos do governo, porque eles ainda têm a liberdade, né, o poder de voltar a inserir essa cláusula que eu falei no documento final. E esse é o tipo de trabalho que a gente faz no MAPA, esse trabalho de pressão perante o poder público para que eles adotem as medidas que a gente acha necessárias para a educação. Então, quanto à base em específico, eu convido todos vocês a seguirem nosso trabalho. É bem fácil, é você procurar nossa página no Facebook, para ver o que a gente está fazendo, tipos de ações que a gente vai coordenar para exercer pressão nessa questão em particular. Mas eu queria também falar sobre uma outra coisa que a gente pode fazer, que não tem só a ver com, enfim, pressionar o poder público para que as políticas públicas sejam mudadas, mas também que a gente pense sobre as pessoas que estão por trás desse movimento. Porque, assim, existem pessoas, né? O que eu tenho observado, porque eu estou inserido nesse debate sobre ensinar essa diversidade nas escolas, e eu tenho percebido que tem uma grande divisão, uma ruptura no diálogo, em que um lado não entende o que o outro está dizendo. Então, como eu falei, né, tem pessoas que realmente têm medo de que se ensine aos seus filhos nas escolas, que se faça eles virarem LGBT. E são pessoas que, assim, cresceram numa cultura em que ser LGBT é uma das piores coisas que pode acontecer para você. Você ter um filho LGBT é uma tragédia. Então, essas pessoas ficam com medo de que seja essa a pauta que a gente está buscando, a pauta de querer converter pessoas a virar LGBT. Mas, como eu já falei, isso não é possível. E o que eu queria, né, propor aqui hoje? Eu queria convidar vocês também a tentar dialogar com essas pessoas e explicar para elas o que a gente realmente quer. Porque eu acho que quando elas entenderem o que a gente de fato quer, eu acho que elas vão concordar. Então, eu estou falando em conversar com essas pessoas sobre como a gente não quer converter ninguém, como isso, inclusive, é impossível, e falar com essas pessoas que são pessoas que não entendem, por exemplo, que, enfim, não foram educadas de que ser LGBT é normal, que é uma coisa inofensiva. E, como eu falei, isso foi uma oportunidade que eu tive através da educação. Então, as pessoas que não tiveram essa oportunidade, eu acho que alguém tem que... Eu convido vocês a usar o poder da educação para chegar a essas pessoas e contar a história de vocês, dizer para elas, enfim, explicar essas coisas que elas não sabem, e explicar, em particular, que o que a gente quer é acabar com a violência e a discriminação que eu descrevi, né, no começo da palestra. A gente quer, né, tudo que a gente quer. Tem pessoas que se preocupam muito com, como eu falei, com os filhos, netos dela, acham que a gente está ameaçando as próximas gerações quando a gente fala nesse assunto dentro das escolas, mas eu acho que elas precisam só entender realmente o que a gente quer é combater os suicídios, combater os homicídios cruéis que a gente fica sabendo, esse tipo de violência arbitrária. Porque, na verdade, né, acho que elas vão concordar com a gente, é só você parar e refletir um pouco que as histórias que eu contei aqui, do Diego, do Oliver e da Agatha, poderiam ter acontecido também com os filhos dessas pessoas. Muito obrigado.